Boa noite, queridos amigos. Estamos de volta em mais uma semana, começando aqui com o nosso Viver Bem em Cristo, a programação semanal. Ministro Sérgio Alves já está conosco aqui em nossos estúdios e vem conversar mais um pouco com a gente e trazer aos nossos telespectadores esclarecimentos sobre a palavra de Deus que está na Bíblia, o nosso manual do fabricante aí, que Deus nos enviou para a gente poder funcionar durante a nossa vida útil aqui na Terra de uma forma adequada, né? Sem pane no motor, né? Sem ferrugem, né? Na carroceria, enfim, né? Se nós formos pensar na carroceria como o nosso corpo físico, até dá para dizer que ela vai ser trocada já já, e é o nosso assunto de hoje, de certa forma, como a gente comentou na semana passada, não é, ministro? Tudo bem? Tudo bem, eu cumprimento a todos, que Deus abençoe a todos vocês. É uma alegria retornar aqui ao programa e ter essa oportunidade maravilhosa de ter esse contato com vocês e ter a oportunidade de falar dessa preciosa palavra que sempre redime o homem e coloca ele na eternidade, se assim ele deseja. Então, que Deus possa me ajudar aqui hoje, que eu venha falar e que tudo seja inspirado pelo Espírito Santo para que eu fale aquilo que você precisa ouvir, para te reanimar, te motivar a lutar e vencer os problemas que a cada dia nunca faltam, né? Verdade, e por que, né, não vencer? Afinal de contas, se nós conversarmos com o fabricante, com quem fez todas as coisas e é poderoso para tudo, para fazer maravilhas nos céus, na terra, no mar, como nós vemos aí coisas incríveis, fantásticas, né? Por que não resolver pequenos probleminhas como, né, o dessa humanidade, como diz na própria Bíblia, né, que nós somos tão pequenos e a gente não tem noção, de fato, do quanto nós somos pequenos. Antes eu olhava do mundo para o cosmos e agora eu estou procurando olhar com o olhar de Deus, assim, do cosmos para o mundo, né? Para ver o quanto nós somos pequenos, né? E de fato, e quanto Deus, apesar de sermos tão pequenos diante do universo, Deus se preocupa conosco. E isso é maravilhoso, né? Saber que mesmo sendo tão pequenos e vendo a nossa insignificância diante do universo, graças a Deus, eu digo isso, que a gente se dá conta, né? De sermos tão pequenos e não continuarmos na nossa soberba, achando que somos muito grandes, poderosos, maiorais, porque logo, logo ali adiante a gente dá com os burros na água, como se diz, e vê que não é nada disso, né? Principalmente na minha área da saúde, qualquer vírus aí infinitamente pequeno nos derruba e tantas outras circunstâncias da vida, né, pastor? Então, que bom a gente começar a ter um pouquinho dessa noção que de uma forma muito benigna e longânima Deus vai nos mostrando aos poucos, não é? Com certeza. E a gente, quanto mais a gente adentra nesse conhecimento da palavra de Deus, como a gente vai, assim, se sentindo cada vez menor, e à medida que nós vamos diminuindo, segundo aquela revelação que está chegando ao nosso campo mental, assim, nós possamos, assim, entrar naquela base de humildade que todo homem precisa para receber os benefícios de Deus. Porque sem fé e sem humildade é impossível você receber de Deus os benefícios prometidos pela verdade. Porque Deus, ele é cheio de promessas para os homens. Mas a condição para que ele tome posse dessas promessas é uma vida de obediência, é uma vida de fé, é uma vida de humildade diante dele. Então, eu sempre digo que, certa vez, numa oportunidade maravilhosa, Jesus estava pregando para o povo, para a multidão, e os discípulos eram aqueles que ficavam mais próximos de Jesus.
E a multidão ia ficando em volta, ouvindo as suas verdades sendo pregadas. E aí Jesus, numa oportunidade, isso está registrado no capítulo 11 de Mateus, bem no final do capítulo, no versículo 28 e 29, onde ele faz um convite a todos, né? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Olha a promessa. Sim, porque para ele é tão pouquinho, nossos problemas são tão pequenininhos, né? Diante de Deus, né? Todo onipotente, onipresente. Eu confesso assim que há muitos anos atrás, quando eu estava passando um momento muito difícil da minha vida, antes de conhecer Jesus, eu li essa palavra bem no início da minha conversão cristã. E eu digo, mas é isso que eu preciso. Eu estou cansado, eu estou estressado, eu não vejo mais esperança na minha vida, nem no mundo. A minha vida está sem sentido. A gente trabalha, come, dorme, acorda, e eu achava muito sem sentido. Eu vivia numa crise de identidade muito grande porque eu não achava objetividade na minha vida. Incrível que pareça, isso deixava um vazio tão grande dentro da gente. Parece que eu era oco por dentro. E tinha horas assim que eu ficava pensando, mas o que eu quero com essa vida, me diz? Onde é que eu vou chegar? Isso aqui é só enfado, é cansaço, é problema, né? Então o que eu sentia? Aquilo que eu acho que muitos dos nossos telespectadores estão sentindo, talvez alguns, outros não. Mas esse vazio interno tira completamente a nossa força de enfrentar problemas, né? E eu fico pensando assim, porque Jesus diz, venham, que eu vou dar força à sabedoria e vou animar vocês e vocês vão vencer os problemas e vocês vão achar a vida maravilhosa. Mas as pessoas não conseguem acreditar ou enxergar isso, não é? É difícil. Incrível, aquela promessa de Jesus já aconteceu na minha vida. Pois é, quando se crê, né? Crer para ver. E o mais incrível é que na época que eu li isso e entendi, eu achei que Jesus ia afastar todos os problemas da minha vida, né? Que eu ia ficar imune a qualquer tipo de incomodação. É este que é o problema, o engano, né? E aí, veja bem, não foi isso que ele fez, mas ele cumpriu a promessa. Então, os problemas externos continuam piores do que aquela época, assim, as dificuldades. O que mudou? A variável, o que mudou foi dentro de mim para ficar mais robusto e mais forte, vigoroso para debelar os problemas externos. Então Deus cumpriu a sua promessa. Hoje eu sinto prazer de ver aquilo que se levanta contra a gente ser destruído e cair por terra na minha frente, assim, pelo poder de Deus. Porque eu vou enfrentar a dificuldade agora na sabedoria do Espírito. E não na forma como a gente acha soluções para as coisas, com a nossa mente caída, com os velhos hábitos, com aquela natureza humana que é toda errada, não é? E sim pela sabedoria e poder de Deus, que é fantástico. Exatamente. Então, depois dos comerciais aí, eu sinto que está chegando o momento, a gente pode continuar falando sobre isso, porque o nosso telespectador talvez esteja esperando palavras assim que dão esperança, né? Porque sempre que a gente fala de Cristo, nosso coração se enche de esperança e expectativa de que virá uma solução para a nossa vida, né? Verdade, mas a gente tem que estar com a mente aberta, porque a solução que nós esperamos, a maioria das vezes vem não da maneira como a gente pensa, imagina e calcula, né? É de uma forma totalmente diferente e muito melhor, que é pela forma de Deus. Então, continue conosco que nós já voltamos. Estamos de volta com o nosso Viver Bem em Cristo e falávamos no bloco anterior sobre como é fácil para Deus resolver os nossos pequenos problemas, que aos nossos olhos são gigantes, enormes, e para Deus
tudo é tão simples e, de fato, né, possível, mas não é da forma como a gente pensa, como a gente imagina, como a gente aprendeu, porque às vezes a gente não vê solução numa coisa, uma cegueira muito louca assim, e quando a gente vê, Deus traz uma solução de uma forma que a gente nem imaginava. E é uma coisa incrível. E eu lembrei, ouvindo o pastor falar há pouco, de uma palavra que diz assim, que quando começa a subir o nível daquele rio que a gente tem que atravessar, ele vai ficando alto, a gente está com medo de se afogar, Deus nos ensina a nadar, né? Ele faz com que a gente aprenda a atravessar de uma outra forma, né? Então, e tudo isso vem pela nossa mente, mas em outras palavras, isso vem pela fé, porque os nossos problemas para Deus são muito pequenininhos, para nós são muito grandes, mas é porque a nossa fé é muito pequena, por isso muitas vezes nós não conseguimos, não é? A nossa fé realmente é minúscula, mas as experiências que o Senhor vai dando ao longo da vida na fé cristã, vai ampliando isso aí, né? Vai ampliando. E como eu falava assim, né? Quando Jesus diz, vinde a mim, eu fui, criei, tive fé, digo, eu não tenho nada a perder. Ele fez uma promessa, eu sabia que Jesus, o Filho de Deus, mentiroso não era, né? Digo, nunca vi ele manipular ninguém, tudo que eu sabia a respeito dele, que ele era o Filho de Deus, que ele tinha poder para ressurgir, mandar um defunto levantar, e para o cego enxergar. Eu ouvia falar essas coisas no passado, né? E conseguia ajudar as pessoas a resolver os problemas sem prejudicar a outros, né? Exatamente. Então, quando ele disse, vinde a mim, eu fui. Olha, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Ele fala a verdade e ele fez muito melhor do que eu entendi a promessa. Muito melhor. Porque hoje o Senhor não está debelando os problemas. Ele me tornou imune aos problemas, né? Os problemas não conseguem me desequilibrar mais, me afetar, porque eu tive hemorragia digestiva de tanta tensão nervosa, eu tive várias perfurações no estômago e no duodeno, eu me lembro muito bem, fiz 2 cirurgias, né? Uns têm úlcera, outros infarto, outros AVC, ou mesmo depressão por conta de tanto estresse, né? Exatamente. Havia momentos de tensão que eu não conseguia suportar, devido às dificuldades que eu enfrentava. Mas tudo acabou e hoje, se você olhar, os problemas são maiores, são mais numerosos, mas eu estou muito bem. E vencendo a todos com paz, com a sabedoria de Deus, com a força do Espírito Santo. E eu vejo as coisas serem derrotadas de par em par diante de mim nesses anos que se passaram. Foram 25 anos de experiência cristã. Nunca vi Deus perder uma causa, né? Já tive situações muito difíceis para enfrentar. Muito mesmo, que, olha, você não tem ideia de eu achar que não ia mais à frente e que tudo tinha acabado, mas não. O outro dia sempre Deus abriu uma fresta onde nunca eu tinha visto para sair fora, né? Então aquele Deus que eu conheço, o Senhor Jesus, olha, é a solução para qualquer vida, eu tenho certeza disso, e por isso que eu prego com tanta convicção, porque às vezes eu falo com pessoas sobre Jesus, e principalmente com os meus amigos de 25, antes de eu ser cristão. Esse dia eu fui à Cachoeira dar entrevista na imprensa a respeito do nosso encontro regional em Cachoeira, e eu me encontrei com muitos amigos do passado, que não se converteram ao Senhor, mas assistiram a minha migração. Então, eles... Vamos lá ver como é que o senhor estava, né? Se estava vivo, se estava bem, como é que está sendo, o que Deus fez na sua vida, eu creio, né? Que nem aquele que subiu numa árvore para ver Jesus, né? Então também é uma maneira, né? De as pessoas, acho que verem, né? Olha, vamos lá ver o que Deus fez na vida dele esses anos aí. E era numa rádio FM lá, um grande amigo meu do passado estava falando comigo, ele ficou impactado com a convicção de que eu falava esses assuntos. Aquilo mexeu com ele.
E digo, então eu estou perdido se tu está certo, ele dizia, né? Digo, não está perdido. Sempre há tempo para a gente se entregar nas mãos da graça divina e entrar na maravilha, né? Mas num segundo momento, após esse versículo, vinde a mim, Jesus disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aquilo me chamou a atenção demais. Eu era muito orgulhoso, muito vaidoso, muito orgulhoso e dono da verdade. E muito obstinado nesses pontos e das convicções que eu tinha. Irado. Não tolerava erros na minha frente, né? E não aceitava as pessoas como elas são. Eu queria mudá-las. Tinha essa pretensão de mudar, porque senão não ficava perto de mim, né? Então, essa brutalidade de natureza humana que eu vivia antes, e me achava, eu era uma pessoa que era professor universitário, empresário e ainda líder empresarial da minha cidade, eu me achava muito importante, né? Mas era um analfabeto espiritual que, se Deus não tivesse misericórdia, eu já estava morto há muito tempo, né? Então eu fiquei pensando, vinde a mim que sou manso e humilde de coração, é tudo que eu não tinha. Digo, mas Senhor, é impossível eu ficar assim. Eu pensava, né? É impossível eu chegar nesse ponto em que tu estás falando. Eu tenho que aprender isso, mas eu não sei como, eu não tenho força, nem sei como mudar, porque isso é uma obra de mexidas psicológicas na vida de uma pessoa. Tem que mexer com a alma de uma pessoa, com as convicções internas. Eu não tenho força, não tenho sabedoria, não sei por onde começar. Aí então foi quando o Senhor me levou para uma outra palavra em João 8,32, e ele disse assim, eu vou te mudar desse jeito. O que diz lá? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará do orgulho, da vaidade, da arrogância, da prepotência, todas essas coisas que eu precisava me livrar, e das falsas convicções íntimas que eu tinha, que precisava sair da minha vida. E especialmente, pastor, o peso que é carregar tudo isso, não é? O jugo é muito violento. Isso te amordaça, isso tira a tua vontade de viver, tira o teu vigor, tira a tua alegria, tira tudo. Porque este viver equivocado, errado, tudo contrário à minha natureza que Deus me fez, porque eu nasci para ser dependente de Deus e eu estava querendo ser Deus. Veja só que cansaço, que estresse que dá numa pessoa que quer ser Deus, porque ele não chega nem no pé do Senhor Jesus e quer ser Deus. E outra coisa que dá um cansaço muito grande é querer transformar pessoas, querer fazer com que pessoas sejam perfeitas ou sejam como a gente quer, porque isso não existe. Então olha que fardo pesado, a pessoa acaba se estressando, como o senhor disse, ganhando uma úlcera ou se amargurando com todos porque não correspondem às expectativas, mas o ser humano é falho e não existe essas pessoas ideais. E a própria pessoa que pensa assim também não é, mas, né? É pesado isso, realmente. É pesado. E eu vivia debaixo desse jugo da ignorância. E era uma ignorância assim, culta, né? Eu olhava para mim, eu era um homem que estudei muito, que tinha muitos cargos comunitários e tinha uma posição econômica muito boa no município. Então, aquilo ali fez eu me sair de uma base e entrar para um alicerce totalmente falso de vida, que ia me levar a uma destruição total. Mas o Senhor Jesus me socorreu no tempo certo. E eu consegui, pela fé e na crença absoluta que eu tenho nestas palavras, que aqui a gente está comentando hoje, porque somos comentaristas da palavra de Deus, né? Somos pregadores. Então eu tenho que falar dessa maravilhosa palavra que transformou minha vida, que trocou o orgulho pela humildade, que trocou a arrogância pela dependência, que trocou tudo que era ruim por coisa boa, né? E eu não tenho méritos nessa obra. É bom a gente fazer uma referência aqui, que isso é graça de Deus.
Isso são operações miraculosas, subjetivas de Deus, tão profundas e tão grandes, de fazer com que os princípios mentais que regem um homem sejam alterados completamente e fique lá de forma oposta dirigindo aquele homem. Então, isso é milagre. Verdade. Eu digo que eu vi uma pessoa lhe perguntar e tentando entender como que o senhor largou tudo, toda a sua vida, trabalho, profissão, tudo, né? E continua aí até hoje. E é fácil de entender, porque foi tão maravilhoso, né? E a pessoa, é tão fantástico isso, quando toca assim profundamente numa pessoa, que a pessoa larga realmente tudo e segue em frente, né? Com essa maravilha de vida, essa novidade de vida, né? Então, realmente, foi muito bom que o senhor continua até hoje aqui, né? E dividindo isso com muitas pessoas, né? E eu olho para trás nesses 25 anos e eu vi como Deus me usando como ferramenta ajudou tantas pessoas. E a gente se sente pago, a gente se sente suprido por ver os outros melhorar. Então o nosso pagamento dos pregadores, das pessoas que servem a Deus, se você me der aqui um valor muito alto em dinheiro, não me alegra tanto, vou ser franco, de eu ver uma pessoa sair da sarjeta do álcool e estar na igreja, está trabalhando, tem família, reintegrou. Para mim aquilo me alimenta espiritualmente, me dá ânimo para andar mais 6 meses lutando pela boa causa de Deus, entende? Porque eu tenho assim a cada mês experiências maravilhosas de ver pessoas assim se recuperando de enfermidades fatais e a restituir a alegria familiar. Eu ver assim pessoas drogadas estarem libertas, pessoas contenciosas que não tinham como ter um relacionamento sadio mais, de tão briguento, de tão crítico, de tão mal-humorado, de tão amargurado. Essas pessoas estão sorrindo, estão se dando bem com os outros. Então, isso nada pode superar as bênçãos materiais, nada. Porque Deus é tremendo em nos dar essas condições maravilhosas de ser participante dessa obra divina, onde Deus recupera outras vidas através de um servo incompetente, que nem consigo cumprir toda a palavra de Deus, mas a misericórdia de Deus é tão grande que me usa sem eu ser perfeito. Eu acho que usa muitos hoje ainda, né, que estão no mesmo caminho, né? É maravilhoso isso, né? Realmente é a fórmula da verdadeira felicidade, da paz, da plenitude, né? Que é a transformação que nós comentávamos no programa anterior aqui, né? De como o homem vai sendo transformado, né? Depois da restauração do espírito, que nos estamos unidos novamente a Deus, né? Pela fé em Cristo Jesus, pelo sacrifício de Cristo que nos restaurou, né? Nos reconciliou com o Pai, né? Agora estamos aqui tendo a alma restaurada, né? Então, é de fato maravilhoso. É algo que só experienciando, né, para saber do que se fala. Mas, pastor, vamos fazendo um intervalinho e já voltamos com você no nosso Viver Bem em Cristo. Viver Bem. Estamos de volta com o nosso Viver Bem em Cristo e falando dos problemas, das dificuldades, das tribulações que todos nós enfrentamos no dia a dia. Na semana passada nós falamos aí sobre o caos em que a humanidade está e falando no nosso Brasil, enfim, mas isso é geral. Se não é um aspecto, é outro, né? Se não é no Brasil, é na Grécia, ou se nós formos olhar aí, todos estão em dificuldades e em tribulações. Não tem ninguém assim que possa dizer estamos bem, obrigado, né?
tem dificuldades, se não é na área socioeconômica, são em outras áreas, né? Psicológicas, emocionais, enfim, né? As crises são nas diversas áreas humanas, pastor. E o senhor falava há pouco, no outro bloco, sobre uma palavra da Bíblia que diz: conhecereis a verdade vos libertará. E também eu levei isto para uma questão que me veio no início do programa hoje, sobre quais seriam, né, os principais problemas da humanidade, se nós formos resumir em duas palavras, né, eu diria assim que é o egoísmo e a vaidade, né? São a causa do mal da humanidade nas pequenas, nas médias e nas grandes esferas. E né, eu creio que se conhecermos a verdade, ela vai nos libertar disso, sim, né, porque todos nós sofremos, né, de egoísmo e de vaidade. Então, os termos, né, são bastante amplos. Eu creio talvez só essas duas palavrinhas dariam um programa inteiro ainda, mas a gente precisa ser liberto dessas duas coisas, né, também para ser liberto de todas essas outras que o senhor falava há pouco e que nos levam a doenças e muitas vezes até a morte, não é? Sim. E para libertar desses dois males, na verdade tem um só que gera todo esse problema. Veja, a nossa natureza humana e pecaminosa, ela é constituída de várias energias espirituais negativas, malignas, e ela não tem em Deus essa constituição natural, não tem. Foi impregnado na nossa mente e fica impregnado desde que nascemos, né? Sim, nós somos produto daquilo que comemos. E mentalmente o homem comeu a mensagem de Satanás. Decide sair da presença de Deus e de viver independente de Deus, sob os princípios do bem e do mal da árvore do conhecimento que está no Éden. Aquilo tudo é uma maneira simbólica de dizer que o homem se achegou a Satanás, que era o antigo governante da terra, o condenado que já estava lá, e começou a dar ouvido para os ensinamentos deles. E ele se rebelou contra o Criador, o homem. Então, naquele momento, o homem passou a ser fomentado, alimentado por esta doutrina do bem e do mal, que faz com que a alma do homem, que foi feita para ser totalmente dependente e usável por Deus, passou a ser controlada por Lúcifer, Satanás. Essa natureza dupla, né, bem e mal, é uma natureza enganosa, né? Conflitante, porque o bem de um pode ser o mal de outro e vice-versa, né? Por que o bem e o mal? O bem e o mal é tudo aquilo que está destituído de Deus, né? Então, Satanás foi julgado, ele era Lúcifer, transformou-se em Satanás, que quer dizer enganador mor, o pai da mentira. Então ele só mente. Então quando ele quer ensinar uma pessoa, ele só ensina princípios mentirosos que não vão dar certo, porque ele objetiva a destruição da vida humana, porque ele sabe que o homem é um produto de Deus. Então ele não consegue bater em Deus, então ele tem que bater naquilo que Deus ama, para ofender Deus. Então ele disse assim: olha, Deus me destituiu do cargo aqui de direção da terra, mas eu tenho uma chance de recuperar o meu governo. Se eu dominar o homem, eu governo a terra. E assim foi feito. Mas ele esqueceu de um detalhe, porque a condenação dele foi precipitado por terra. Aquele era o lugar da habitação dele quando ele foi julgado. E ele, para sair daqui, ele precisava ter um outro movimento divino para ir para o lago de fogo, que é a condenação eterna. Então, quando ele entrou no homem, ele esqueceu que dentro do homem, Deus poderia acabar com ele no céu e na terra. E estava resolvido o assunto. Porque no céu ele já estava derrotado, estava expulso e precipitado por terra. Mas para derrotar ele da terra e tirar ele da terra, Deus precisava que ele só entrando no homem. Senão não conseguiria mudar, porque a lei de Deus não pode ser violada. E veja que Satanás estava na terra, e quando ele entrou no homem, ele deixou todo o campo aberto, segundo a legislação divina, de o Senhor então fazer uma condenação de tirar
ele e tudo que pertence a ele, definitivamente, sempre, para todo sempre, a condenação dele ao lago de fogo no final da era do milênio da paz, onde vai ocorrer isso definitivamente. Então, a partir daquele momento que o homem foi contaminado pela picada da serpente, porque ali é simbólico que está falando de Satanás, o homem passou a ter uma vida completamente independente de Deus, passando a julgar todas as situações, todas as coisas que eles querem fazer, e eles decidem o que fazer. Então, essa independência da alma do seu Criador foi a destruição do homem, porque aí o homem, então, passou a ser o autor da sua própria tragédia, porque ele nunca foi construído, não tinha estrutura original de criação para se manter independente de Deus. Então aí houve realmente isso que nós estamos vendo hoje experiencialmente em cada geração, na civilização humana, que é uma tragédia em cima da tragédia, em cima da outra tragédia. Porque poucas coisas são normais, quase todo mundo entrou em sofrimento e aflição, porque carrega um peso da natureza pecaminosa, a qual originalmente em sua fabricação não tem nenhuma base para ele carregar isso. Ele não tem estrutura para carregar isso. Então, é por isso que você lê o jornal, liga a TV, só vê coisa ruim. É por causa desse fato que ocorreu, mas Deus não deixou o homem desamparado e sem solução. Cristo Jesus é a solução para a purificação e trazer o homem de volta para o propósito de Deus. Então a gente tem que entender isso. Podemos ter esperança de que vamos viver em paz definitivamente na Terra. Com certeza. Quando terminar essa dispensação da igreja agora, que falta pouco tempo, vai começar uma outra dispensação divina na Terra que chama-se o Milênio da Paz, onde Cristo vai ser o governante do planeta. E todos os vencedores, os que conseguiram chegar ao ápice da restauração da alma e dependem de Deus e se submetem a Deus, essas pessoas vão governar este planeta com Cristo. Então Cristo terá um governo na Terra. E esse governo na Terra é um governo divino. É Deus que vai mandar na Terra. E aí então Deus vai dizer, olha, tal e tal, as nações eu quero que procedam assim, assim, assim. Então vai ser tudo cetro de ferro, vai voltar a lei de novo. Então Deus vai dar uma constituição de como o homem deve viver, se relacionar com Deus. Deus vai dar todas as regras para que ele ande nesses caminhos. E vai voltar o cetro de ferro, errou, vai ser julgado imediatamente. Porque no governo de Deus não pode ter esse tipo de anomalia de pessoas errando com relação à verdade de Deus sem punição. Porque vai terminar a graça, É uma era que está chegando ao final e que bom, porque não vai mesmo mais muito longe do jeito que está, a maldade no mundo, as pessoas não suportam mais, Mas no meio desse mundo tem pessoas que querem Deus, que querem o bem verdadeiro, não da árvore do bem e do mal, o bem de Deus realmente, e buscar esse aperfeiçoamento, que estão em busca do mundo ideal, sim, e não viver nesta loucura da independência de Deus, de achar que podem levar vantagem em tudo e que acham que é vantajoso andar no sistema do mundo, que estão cegos, na verdade, porque não existe, como nós vimos no programa da semana passada, sempre vai ter um que vai estar acima dele, subjugando ele, e acima daquele outro que vai subjugá-lo. Então, um mundo perfeito, um mundo ideal, só dentro dos princípios de Deus, e que na verdade são tão simples se praticados, não é? Sim, mas no milênio da paz nós teremos um governo exemplar do que é Deus governando os homens, coisa que não aconteceu até hoje em 6.000 anos da história humana. Mas agora nós vamos ter esta amostragem de um governo divino na Terra, e que vai ser maravilhosamente perfeito para todas as pessoas que estarão aqui nesse período. Vão ver
o verdadeiro caráter amoroso, reto, justo de Deus se manifestar. Porque Cristo vai governar aqui. Para fazer parte desse mundo, estar nesse mundo, seja no momento que as pessoas estando em vida ainda, ou mesmo as que já partiram, né? Bom, as que já partiram agora já foram determinadas, aí a gente não tem como saber, né? Mas hoje, por exemplo, as pessoas que querem estar buscando isso, fazendo parte disso, querem essa transformação, né? O que podem fazer para começar hoje já a buscar isso? Primeiramente a recriação espiritual, depois então lendo a palavra de Deus, começa o processo de restauração da sua alma, que é trocar a mente. Trocando a mente, o homem passa a obedecer a Deus e andar segundo os preceitos de Deus. Quando ele anda, ele agrada a Deus e é convidado a participar desse governo milenar. Então, objetivamente é isso. Como tudo na vida, aprendendo. Lendo um livro, né? A gente passa desde do pré-primário até o final da faculdade lendo muitos livros, mas eu creio que esse livro aqui já é uma faculdade inteira, não é? É muito mais do que isso. Veja que eu estudo esse livro há 25 anos e cada dia eu tenho uma novidade que eu aprendo. Todos os dias. Difícil não ter um dia que dá uma luz lá, um clique. Poxa, eu não sabia que era assim. E o incrível é que quanto mais tu descobre as coisas misteriosas do reino de Deus, tu te sente cada vez menor. Então isso não gera um crescimento do homem, mas gera o crescimento de Deus dentro do homem. É incrível a sabedoria divina com esta palavra de proporcionar esta paz que a gente tanto deseja, essa estabilidade de caráter que a gente tanto quer, né? Porque ninguém gosta de perder o controle do seu temperamento. Depois a gente se sente muito mal quando essas coisas acontecem na nossa experiência de vida. Muitas vezes uma pessoa nos distrata ou nos trai, faz coisas que não gostamos. A gente tem que saber se comportar diante dessas pessoas que erram com a gente. Porque se a gente começa a desferir golpes, aí nós entramos nos conselhos do bem e do mal. Tu bateu, eu também vou te bater. Isso gera cada vez mais problemas para o mundo e para as pessoas que estão no mundo. E quando Deus nos ensina, mediante as ofensas, Deus nos ensina a perdoar e orar para a pessoa, para que ela seja tocada por Deus para não fazer mais aquilo. Né? Para toda ação existe uma reação. Se a ação é boa, a reação vai ser boa e assim por diante, né? E como tudo na vida, eu creio, pastor, que isso é um aprendizado, né? A gente aprende a teoria, coloca a teoria em prática e quando esta teoria vem de Deus, né, da perfeição, só, né, praticando, aprendendo, vamos estar também tendo os resultados bons, não é? Bem, nosso programa hoje, mais uma vez, está chegando ao final. A gente quer agradecer a sua preciosa presença conosco aqui, né? Que vem de tão longe sempre para estar aqui trazendo a palavra de Deus graciosamente aqui a todos que nos assistem. Muito obrigada, pastor Sérgio, e até breve, se Deus quiser. Que Deus abençoe a todos vocês. Verbo.